18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos e nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas, eu e ela. Ela e eu. Carlão, muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E é claro, aquele salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. O Supremo Tribunal Federal cobra do Banco Central e da Agência Nacional de Mineração informações sobre o garimpo ilegal na Amazônia. Hoje completa o mês dos ataques contra o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional em Brasília. Lançado o plano de prevenção e controle ao desmatamento e queimadas na floresta amazônica. Manaus libera a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos de idade. 6 horas 3 minutos. Você está no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje é quarta-feira. Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, os destaques do dia aqui no melhor mix do Brasil para você. 18 horas. Olha só, esta semana o Brasil comemorou no dia 7 de fevereiro a luta dos povos indígenas e o assunto foi destaque aqui no 18 horas. A data foi criada justamente como forma de dar visibilidade aos debates sobre pautas importantes para a população dos povos originários. E este ano não tem como falar sobre luta dos povos indígenas sem lembrar da crise humanitária que o povo Yanomami enfrenta atualmente, Karine. Exatamente, Carlão. Há uma crise humanitária na terra Yanomami, palavra que significa justamente seres humanos. São mais de 26 mil indígenas que vivem em 8 comunidades no território que forma a maior terra indígena brasileira, com mais de 96 mil quilômetros quadrados nos estados aí do Amazonas e Roraima. E falando em crise humanitária, Carlão, tem várias causas para essa realidade. Entre elas estão as invasões desses territórios, a falta de assistência em geral, principalmente na área da saúde, além do garimpo ilegal. Karime, falando nisso, o povo Yanomami é afetado pela presença do garimpo ilegal em suas terras, que acabam causando prejuízos ambientais para os indígenas e sérios problemas de saúde, como casos de desnutrição e também de várias doenças, incluindo a malária e a pneumonia. Uma situação não acontece só agora, é um problema já antigo, já faz algum tempo já e bastante tempo que eles enfrentam há décadas aí. E só piorou, só tem piorado nos últimos anos, né, Karine? Exatamente, Carlão. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A presença do garimpo ilegal, sem dúvida, representa aí um risco a esses Yanomamis, a essas terras, aos povos originários. É uma atividade criminosa que também causa prejuízos ao meio ambiente, mas infelizmente gera muito dinheiro e também requer um alto investimento dos criminosos. Para dificultar ainda mais a exploração do garimpo ilegal no Brasil, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o Banco Central e a Agência Nacional de Mineração a prestarem informações sobre a situação do garimpo ilegal aqui na Amazônia. Tudo porque existe, digamos, uma brecha na lei que permite a compra de ouro com base no princípio da boa-fé, ou seja, com informações prestadas apenas pelos vendedores sem documentação rígida. Pois é, Carlão, a ideia é evitar que a prática que tem massacrado os povos Yanomamis, por exemplo, fique impune no país. Vamos entender mais sobre o assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o Banco Central e a Agência Nacional de Mineração a prestarem informações sobre a situação do garimpo ilegal na Amazônia. A decisão do magistrado toma como base uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Partido Verde contra uma lei de 2013 que reduz a responsabilidade das distribuidoras de valores mobiliários ao possibilitar que elas comprem ouro com base no princípio
princípio da boa-fé, com informações prestadas apenas pelos vendedores. Na ação, o partido destaca que o princípio da boa-fé abre caminho para que as distribuidoras de valores comprem ouro e outros metais e arquivem as informações dos vendedores, muitas vezes poceiros e garimpeiros ilegais. Ainda conforme a ação do Partido Verde, com isso, esses garimpeiros ficam livres para não comprovarem as informações repassadas, mesmo que se trate de atividade irregular ou ilegal. Por isso, o ministro Gilmar Mendes determinou que as informações sejam prestadas no prazo de 3 dias, principalmente nesse momento em que se constatam os danos causados pelo garimpo ilegal nas terras Yanomami. O advogado criminalista Luan Mendes diz que a decisão do ministro pretende dificultar de alguma forma a exploração do garimpo ilegal no Brasil. Existe uma lei lá de 2013 que possibilita que os distribuidores comprem esse ouro do vendedor, ou seja, qualquer um outro minério, e ele está vinculado única e exclusivamente na boa-fé de quem está vendendo. Ou seja, o vendedor passa as informações, diz que o ouro, que o minério foi extraído de maneira legal, e isso já é o suficiente para que o distribuidor se exima de qualquer responsabilidade. Ou seja, de alguma forma o ministro tenta tirar a cortina de fumaça dos distribuidores que sabem que o minério é proveniente do garimpo ilegal, mas mesmo assim insistem na aquisição. No entendimento dos autores da ação, a lei permite que todo ouro ilegal oriundo da Amazônia seja escoado com aparência de legalidade, justamente porque as instituições não verificam se nos locais de extração do metal há usurpação de áreas públicas e protegidas, como as terras indígenas e unidades de conservação. O advogado Luan Mendes lembra que uma dessas instituições responsáveis por essa verificação é a Agência Nacional de Mineração. É ela quem deve investigar licenças ambientais e de exploração mineral em solo brasileiro. Uma vez tira essa autorização, a exploração pode acontecer, mas sem essa autorização passa a surgir as ilegalidades e a partir desse momento passa a ser responsabilizada aquelas pessoas que de alguma forma insistem na exploração ilegal sem qualquer licença, sem qualquer cuidado com o meio ambiente. O caso envolvendo o garimpo ilegal nas terras Yanomami trouxe luz sobre essa questão, que revelou que a prática também violou direitos humanos, contaminou rios com mercúrio, além de outros crimes e irregularidades que colocaram a etnia em vias de extinção no Brasil. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h09. E atenção, papais e mamães de plantão e atentos, hein? A Secretaria de Saúde aqui de Manaus liberou hoje a dose de reforço contra a Covid para crianças de 3 a 4 anos de idade, Karine. Exato, Carlão. O reforço, também chamado de terceira dose, é direcionado para as crianças que receberam a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 há pelo menos 4 meses. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A primeira dose de reforço contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos de idade está liberada em Manaus. O reforço, também chamado de terceira dose, é direcionado para as crianças que receberam a segunda dose do imunizante há pelo menos 4 meses. A imunização contra a Covid-19 para o grupo foi iniciado no dia 18 de julho de 2022. A Secretaria Municipal de Saúde estima um público de 83,3 mil crianças de 3 a 4 anos de idade em Manaus. E a meta é alcançar 90% deste público, ou seja, pelo menos 74.900 crianças devem ser vacinadas. No Sistema Municipal de Vacinação, 15,8 mil crianças dessa faixa etária receberam a primeira dose e apenas 5.100 foram levadas de volta aos postos para completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Estão dentro de um intervalo para a dose de reforço um total de 1.776 crianças. Para vacinar os pequenos, os pais ou responsáveis devem procurar o posto de saúde mais próximo
tendo em mãos o documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF, o cartão nacional de saúde e o cartão de vacina. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e hoje completa um mês que os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional em Brasília foram criminosamente invadidos por manifestantes bolsonaristas e radicais em Carime. Exato, Carlão. E para falar mais sobre as repercussões desse ataque contra a democracia, a gente chama agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, um mês depois, as investigações caminham para provar o envolvimento também do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses ataques, e toda essa ação que aconteceu no 8 de janeiro deste ano, Cadu. Atualiza pra gente essa informação. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, quando eu lembro desse triste episódio da história do nosso país, Karine, dá um nó na garganta, né? Parece que foi a minha casa que foi invadida, como se tivesse entrado na minha ausência e quebrado tudo, né? Essa, pelo menos, para mim, foi a sensação naquele dia, né? E até hoje, quando a gente toca nesse assunto. E as investigações, depois de atingirem a cúpula do governo do Distrito Federal, principalmente o alto comando da Polícia do Distrito Federal, as investigações seguem focadas em provar a suspeita de envolvimento do ex-presidente Bolsonaro nesse triste episódio, Karine. Dos 7 inquéritos que foram abertos pelo STF, né, por determinação do STF, um deles é focado exclusivamente no ex-presidente Bolsonaro. E como nesse caso aí, na gama dessa investigação global aí, nada vem sendo tratado como uma simples coincidência, a viagem de férias de Bolsonaro, por exemplo, para os Estados Unidos, a permanência dele por lá, as falas dele aos apoiadores lá da cidade de Orlando, né, dizendo que o melhor estaria por vir, e principalmente aquela minuta de decreto de estado de defesa no TSE assinado por ele, e agora a suposta denúncia de complô para prender o ministro Alexandre de Moraes, tudo isso, Karine, compromete o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não só ele. Os generais Heleno, Braga Neto, duas principais pontas da frente ideológica bolsonarista, também estão na mira dos investigadores. E, Karine, traduzindo em números, o triste episódio do dia 8 de janeiro, os danos provocados pelos manifestantes bolsonaristas é de aproximadamente 21 milhões de reais. Imagina só. Isso juntando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF, que foi o prédio mais destruído. Esse valor junta também, Karine, os custos com a restauração das obras de arte. Então, esse valor de 21 milhões, Karine, é impressionante, viu? Os bolsonaristas conseguiram causar esse prejuízo em 2 horas de invasão. E isso porque a polícia foi omissa, né? Supostamente omissa. Imagina se eles ficassem mais tempo. Como seria? E eles invadiram os prédios, ficaram ali devorando o patrimônio público, digamos assim, durante 2 horas, sem serem perturbados pela polícia, né? Só esse período aí causar esse prejuízo enorme para o poder público, né? Que na verdade daí tudo vai ser pago pela gente, né? Por nós contribuintes. E a Procuradoria-Geral da República, a PGR até o momento, já denunciou à Justiça Federal 653 pessoas por envolvimento nos atos golpistas. E a Advocacia Geral da União já pediu bloqueio de mais de 50 pessoas que estão envolvidas nesse caso, resultando aí num bloqueio de aproximadamente 20 milhões de reais. Ou seja, quem vai pagar? E aí a gente espera, né, que esse pessoal todo pague pelo prejuízo que causaram, né? E há muita coisa a ser feita, né, Karine? Tem muito a se descobrir nessa história, muita gente a ser presa, tem muitas perguntas que precisam ser respondidas, né? Hoje, esse triste ataque à democracia completou 1 mês, mas a estimativa é de que as investigações possam durar meses ou até mais de 1 ano. Karine e Carlão. Cadu, e como é que está a CPI com relação a esses atos aí que aconteceram aí no dia 8? O que você tem aí de bastidor dessa briga? CPI.
Carlão, CPI seria a repercussão política desses atos, né? Mas isso daí não deve acontecer. Por quê? O governo pressiona o Congresso Nacional a não abrir a CPI. Por quê? Uma CPI, Carlão, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então a intenção do governo é justamente proteger, principalmente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que não teria agido de maneira firme com as autoridades de segurança do Distrito Federal logo no início da invasão aos poderes, né? Ele ao ver aquilo e ao ver como a polícia estava se postando naquele momento, ele deveria ter agido de maneira muito mais enérgica, né? Talvez a energia dele, a força dele poderia ter diminuído o tamanho desse estrago. Então ele próprio, numa entrevista, disse que assistiu a tudo da varanda do apartamento dele. Então, por que ele não usou de sua mão pesada de ministro da Justiça para criar uma linha de defesa, para tentar proteger os três poderes? Alguma coisa ele deveria fazer, não só fazer ligações, mas também tomar atitudes mais enérgicas, Carlão. Claro que Flávio Dino se defende quanto a isso, mas expor esse debate numa CPI pode desgastar o governo e também dar voz à oposição, que vem trabalhando na narrativa de envolvimento do governo Lula nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Por isso que nos próximos dias, ao longo dessa semana, quando começarem de fato os trabalhos no Senado, a briga vai ser essa, para tentar instalar a CPI dos atos golpistas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a ser favorável, mas ele vem conversando com aliados do governo justamente para demovê-lo dessa ideia de ajudar a instalar essa CPI, porque tem um boi de piranha nessa história. Portanto, Carlão, a CPI dos atos antidemocráticos, que foi inicialmente proposta pelas duas casas logo após os ataques, não deve evoluir, não. Porém, já no Senado, há esse forte movimento que é feito pelos partidos de oposição, principalmente pelo PL, para instalar a CPI e expor, nesse caso aí, o ministro Alexandre de Moraes. Essa ideia, Carlão, faz parte daquela história que foi contada pelo senador Marcos Duval, na semana passada, que ele denunciou um suposto plano para grampear, depois prender Alexandre de Moraes, e o pano de fundo dessa história toda seria estimular a criação dessa CPI, para desqualificar Alexandre de Moraes, afastá-lo das investigações sobre os atos golpistas, e essa CPI iria muito além, no caso, colocar o governo federal no olho do furacão, e aí tentar inverter a situação de mudar a narrativa, como sempre diz o Flávio Bolsonaro. Carlão, e essa CPI, ao final aí de tudo, né, de fato não vai andar nem na Câmara e nem no Senado. A CPI só vai andar mesmo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A CPI dos atos antidemocráticos foi instalada por lá, com 8 membros ao todo, mais a presidência desse colegiado, dessa comissão, ficou com o parlamentar do PT, que já disse que é contra o avanço dessa CPI. Carlão e Karine. Cadu, mudando de assunto, Cadu, a Câmara vai começar a discutir na polêmica reforma tributária e os parlamentares da bancada do Amazonas estão brigando por espaços privilegiados nesse debate aí, principalmente o que diz respeito à Zona Franca de Manaus, ou melhor, a defender a Zona Franca de Manaus. Conta pra gente mais sobre o assunto, Cadu. Karine, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que essa semana ele vai anunciar os integrantes do grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária, que é uma pauta prioritária do governo. A gente vem falando sobre isso aqui, principalmente para nós, amazonenses, porque essa reforma envolve a Zona Franca de Manaus. E nesse grupo de trabalho, provavelmente estarão pelo menos 2 parlamentares amazonenses. Importante dizer isso, antecipar essa informação. O primeiro é o deputado Sidney Leite, ele é do PSD, que está não só tentando se incluir nesse grupo, ele quer ser presidente desse colegiado, desse grupo de trabalho. O segundo parlamentar seria ou o deputado Saulo Viana ou o deputado Fausto Júnior. Ambos aí são do partido União Brasil, que por ser aí a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, vai ter um espaço privilegiado nesse grupo de trabalho. Então eu conversei agora à tarde com o deputado Saulo Viana, que destacou esse ponto pra gente. A escolha vai ficar entre os dois, entre ele, Saulo Viana, e Fausto Júnior. Vamos ouvir a explicação dele. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já informou que irá criar um grupo de trabalho
onde já tem um relator designado para essa matéria, assim como também o coordenador desse grupo de trabalho, e a indicação dos membros se dará pela proporcionalidade dos partidos. O meu partido, União Brasil, tem a terceira maior bancada da Câmara e naturalmente também fará indicações para compor esse grupo de trabalho. Do Amazonas tem eu, o deputado Saulo Viana, e tem também o deputado Fausto Junho. E a minha vontade, assim como também a vontade do deputado Fausto, é que tanto eu como ele possa integrar esse grupo de trabalho para discutir a reforma tributária. E todos os deputados do Amazonas que conseguirem indicações através de seus partidos, é muito melhor para o Amazonas, porque vai fortalecer essa discussão para que a gente possa levar o olhar da Zona Franca de Manaus, da necessidade de se manter essa excepcionalidade e os incentivos fiscais, para que a gente possa continuar com esse modelo de desenvolvimento regional que ajuda tanto o nosso estado do Amazonas e que gera milhares de empregos. 18 horas. Aí a fala em defesa da Zona Franca de Manaus do deputado federal Saulo Viana, do União Brasil aqui do Amazonas, e a ideia é essa, integrar essa equipe de trabalho para discutir a reforma tributária, isso tentando resguardar aí os benefícios da Zona Franca de Manaus, não é, Cadu? Exatamente, Karine. Importante dizer, aí repercutindo o que disse ontem a Cíntia Blink, a Zona Franca de Manaus precisa ser ajustada na reforma tributária. Ela não pode ser um empecilho para o governo. Certo. Por isso, é muito importante ter amazonenses no grupo de trabalho para defender a Zona Franca de maneira técnica, que possa tirar dúvidas dos parlamentares, que desmonte fake news, que consiga remover os preconceitos e também as mentiras sobre o nosso modelo econômico. Agora é importante registrar aqui como é que foi acordado, como é que foi fechado o acordão desse grupo de trabalho. A coordenação desse grupo de trabalho vai ficar a cargo do PT, na mão do líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Reginaldo Lopes, do estado de Minas Gerais, e a relatoria vai ficar com o PP, que é um partido ex-bolsonarista, né? Vai ficar com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do estado de São Paulo, que já tem experiência na discussão de reforma tributária. É possível que agora, a partir de abril, aí, esse grupo de trabalho comece a trabalhar juntando aí duas PECs, a PEC 110 e a 45. A proposta, Karime, é que a Câmara, esses integrantes do grupo de trabalho, puxem o texto da PEC 110 e o texto da PEC 45. Vão juntar os dois textos e trabalhar um só. E puxar o que é bom, digamos assim, de cada ponto aí. Mas o objetivo dessa reforma não é diminuir carga tributária, e sim fazer uma simplificação do sistema tributário brasileiro. Só que nesse debate tem muita gente envolvida, tem muitos setores envolvidos e com medo de terem um aumento na tributação, principalmente o setor de serviços, que eles calculam aí um aumento da carga tributária em torno de 200%. Então vai ser uma briga grande que vai chamar todas as entidades do comércio, da indústria, todo mundo precisa ser chamado para discutir, para debater, para que no final saia um pouco mais equilibrado para todo mundo, o que é bem difícil, né? Não é à toa que a reforma tributária está sendo discutida há mais de 30 anos. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Agora são 6 horas e 25 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em um trecho da Avenida Djalma Batista, logo após ali o cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira, no sentido bairro Centro, vai ser interditado para reparos na rede de drenagem. Pois é, Carlão, os trabalhos devem começar no período do Carnaval, justamente do Carnaval, e os dois lados da pista vão ser interditados. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter André Meirelles. No último domingo, uma obra emergencial foi realizada em um trecho da Avenida Djalma Batista após um afundamento na via. De acordo com a Prefeitura de Manaus, a pista cedeu por causa das chuvas e da subida do leito do Igarapé do Bindá, que atravessa a Djalma por baixo do asfalto. O secretário de Obras da Seminf, Renato Júnior, anunciou que as pistas serão interditadas nos dois sentidos da via para a realização da obra, que deve durar de 15 a 20 dias. Houve um pequeno deslize da principal avenida, uma das principais avenidas de Manaus, que é a Djalma Batista, e o prefeito Davi Almeida determinou que nós entrássemos de forma rápida, enérgica,
de forma paliativa, mas que também fizéssemos a definitiva. Antes do Carnaval, entraremos nessa via, interditando essa via juntamente com o IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, para que a gente fique 15 dias ou 20 dias trabalhando durante o Carnaval, fora do Carnaval, para entregar essa área da cidade sem risco para ninguém e com a sua trafegabilidade restabelecida. A obra na Avenida Djalma Batista receberá o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Os agentes de trânsito vão mediar a passagem de veículos e pedestres e fazer orientações no local sobre as rotas de fuga que ainda serão divulgadas. Ali naquele trecho que fica entre o Eldorado e aquele acesso da Pedro Teixeira, tem o Igarapé que cruza ali, Igarapé do Bingá, está com problema, que vai ser preciso interromper a Djalma Batista nos dois sentidos para que a obra seja executada o mais rápido possível. Nós vamos avisar a população, fazer o croquis de desvio, também das rotas de ônibus, dando opção para que você que utiliza o ônibus ou o carro possa ter o mínimo de transtorno possível conforme a determinação do prefeito. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, preso 2 suspeitos do envolvimento do caso de sequestro relâmpago que aconteceu no estacionamento do shopping em Manaus. Em instantes, aqui no 18 horas. Mix. 6 horas 27 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura. E é para amanhã. Amanhã é quinta-feira, com Karine Leão, é a previsão do tempo. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%. E o nível do Rio Negro subiu 9 centímetros e hoje marca 22 metros e 57 centímetros no Porto de Manaus. E durante todo o mês de janeiro até hoje, quarta-feira, o Rio Negro subiu 3,3 metros aqui na capital, hein, Karine? Exato, Carlão. E com a subida dos rios, do Rio Negro aqui em Manaus, órgãos municipais preparam a Operação Cheia 2023. Durante reunião feita nesta terça-feira, foi apresentado um plano de trabalho que indica as etapas da cheia, os níveis de água e as atividades a serem realizadas em cada fase. Karine, de acordo aí com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Defesa Social, o planejamento foi construído em conjunto com outros serviços do município que vão atuar durante a subida do Rio Negro. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e conta agora pra gente mais detalhes sobre o assunto. O Rio Negro subiu 3,3 metros desde o dia 1º de janeiro até esta quarta-feira. Com o início da enchente, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Defesa Civil realizaram nesta terça-feira a primeira reunião com representantes de secretarias do município para discutir o protocolo da Cheia 2023. A reunião aconteceu na sede do Centro de Cooperação da cidade, onde é realizado um monitoramento em tempo real da capital amazonense. O encontro teve como objetivo apresentar um plano de trabalho que indique as etapas da cheia, os níveis da água e as atividades que serão realizadas em cada fase da cheia deste ano. O planejamento foi construído em conjunto com outros serviços do município que atuarão durante a subida do Rio Negro, que no momento ainda não apresenta sinais de severidade, como explica Fernando Júnior, secretário executivo da Defesa Civil Municipal. O trabalho da Defesa Civil nesse primeiro momento, é cumprindo o calendário com relação ao desastre de enchente para 2023, acompanhando justamente com o sistema Governo do Estado e Governo Federal o monitoramento hidrológico do Rio Negro, onde já apresenta na situação de enchente, quer dizer, a enchente já se consolidou, como é um evento cíclico que acontece todos os anos. Esse processo já começou desde dezembro e agora está consolidado a subida do Rio Negro. O primeiro alerta para a cheia pelo Serviço Geológico do Brasil deve acontecer em março deste ano. Enquanto isso, as secretarias já se preparam com a aquisição de madeira para a construção de pontes em Manaus. Hoje o Rio Negro está com 22 metros, mais de 22 metros. Ainda não representa uma enchente de severidade, mas
por conta de eventos passados, nós já fazemos o monitoramento hidrológico juntamente com o governo federal. Em 2022, a cota da água ultrapassou 29 metros, que é a marca de inundação severa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, no embalo também foi feito um plano para prevenir as queimadas. Instituições de meio ambiente, segurança pública, educação, ordenamento de terras e produção rural do Amazonas montaram juntas um plano de prevenção e controle ao desmatamento e queimadas na floresta amazônica. Exatamente, Carlão. O plano também vai priorizar o avanço da regularização fundiária no sul do Amazonas e em áreas de atuação direta do estado, como explica o repórter Rodrigo Soares. Os estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas apresentaram os piores números quanto ao desmatamento em terras da União no acumulado de 2022 desde 2008, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Visando a preservação e a floresta em pé, foi montado um plano de prevenção e controle ao desmatamento e queimadas que já se tornou a principal política norteadora das atividades de prevenção e combate a ações ilegais dessa natureza no Amazonas. Além de reduzir o avanço desses crimes ambientais, a iniciativa visa incentivar o uso sustentável dos recursos naturais e o ordenamento territorial, com ênfase em áreas críticas, como explica o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. Ele é um plano que estabelece as diretrizes e alinha as secretarias de Estado em uma ação que não é só ambiental, mas também é voltada para atuar em outras agendas interligadas, garantindo mais sustentabilidade e efetividade à ação, como a produção rural e a regularização ambiental e fundiária. Participam da formulação do plano as pastas de meio ambiente, segurança pública, educação, ordenamentos de terras e produção rural do Amazonas, traçando estratégias para o biênio 2023-2025. Entre as metas estão avanço da regularização fundiária do Amazonas e em áreas de atuação direta do Estado. A publicação de 15 novos acordos de pesca até 2025 também está prevista, além da descentralização da fiscalização ambiental, fortalecimento de campanhas de educação e regularização ambiental e desenvolvimento da bioeconomia, como destaca o secretário Eduardo Taveira. O mais importante desse documento é que ele unifica as ações do Estado, garantindo um plano operacional integrado e tático também. A atualização desses documentos, como esses planos de prevenção e controle ao desmatamento e queimada, elas hoje em dia são requisitos para que você possa acessar fundos como, por exemplo, o Fundo Amazônia. O plano tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre deste ano. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 34 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho você fica sabendo de detalhes aí. Você vai trabalhar durante o carnaval, então é bom ficar atento aos seus direitos. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, o ministro da Educação, Carime Leão, Carlos Santana. Exatamente, Carlão. Ele anunciou hoje que antecipou a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para amanhã, dia 9 de fevereiro. Olha aí. A previsão inicial, Carlão, era que as notas só seriam anunciadas na próxima segunda-feira, dia 13. O exame é usado na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil por meio de programas como o SISU, ProUni e também o FIES. Para acessar o boletim de desempenho, bastará entrar na página do participante. 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar agora do caso do sequestro relâmpago que aconteceu com uma mulher no estacionamento do shopping Ponta Negra. A polícia investiga o crime e fez coletiva agora no fim da tarde a respeito das investigações, a respeito do caso. E quem atualiza agora ao vivo pra gente as informações é o repórter André Meirelles. Então, André, boa tarde. O que temos aí de novidade? Como é que foi esse caso? Isso mesmo, Carime, Carlão, muito boa noite para você, a todos que nos acompanham também aqui. Boa. Olha só, essa mulher é uma nutricionista de 34 anos. Ela conta aí que estava chegando ali no estacionamento
estacionamento do shopping, quando então foi abordada aí por 2 criminosos que eles estavam armados e eles acabaram utilizando o próprio veículo da vítima e colocando ela ali no banco de trás. Então eles fizeram um percurso, saíram do shopping e durante esse percurso levaram ela até uma área de mata e ali exigiram obrigaram, na verdade, que ela fizesse a transferência bancária no valor total de R$8.000. Além disso, foi levado o aparelho celular da vítima, foi levado também a bolsa, outros pertences dela e aí em seguida eles saíram daquele local, daquela área de mata, onde, segundo informações da polícia, eles tentaram despir ela ali, tirar toda a roupa dela para tirar fotos e usar como chantagem caso ela chegasse ali a denunciar para a polícia, mas eles acabaram não conseguindo tirar a roupa dela e aí abandonaram ela ali no bairro Santo Agostinho, conforme então as informações da polícia. E hoje pela manhã foram 2 suspeitos, 2 criminosos aí, presos, Karime, Carlão, já foram presos. A primeira prisão ocorreu pela manhã e a segunda agora à tarde. E a polícia, ela também, durante uma coletiva que teve agora à tarde, o delegado aí Costa e Silva, da delegacia 19º DIP, ele explicou aí a situação, teve essa coletiva, agora ele explicou mais como é que foi feita essa prisão e agora a gente vai ouvir aqui o delegado Costa e Silva. Informações, inclusive a gente conseguiu levantar uma situação de comparsa dele. Hoje de manhã, após o interrogatório dele, a gente foi na compensa, adentrou lá na residência, verificou, mas o comparsa não estava na residência naquele momento. E aí a gente conseguiu as imagens do shopping Ponta Negra, onde foi possível constatar, pelo ticket de entrada que você puxa ali, a imagem do cidadão que está detido aqui na delegacia. Então ele participou sim do crime, ele não só emprestou o carro, ele participou. Portanto, ele vai ser flagranteado pelo crime de extorsão mediante sequestro. As investigações continuarão para que se chegue aos outros 2 elementos que participaram do crime e ele vai estar sendo encaminhado para a cadeia pública para responder por esse crime que tem pena de 6 a 12 anos. 18 horas. Você ouviu aí o delegado Costa e Silva falando a respeito aí da prisão desses 2 suspeitos. Ainda conforme informações da polícia, ainda há um terceiro suspeito que foi identificado através das câmeras de segurança do shopping. Também a gente tem uma nota aqui que fala que o centro de compras lamentou e disse que se solidariza com a vítima. As investigações vão continuar aí durante a semana. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora são 6 horas e 38 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Mix. Carnaval chegando e algumas dúvidas aí surgem para o trabalhador que não vai poder cair na folia por causa do quê? Karime, trabalho, Vai trabalhar na folia. Carlão, é isso aí. O 18 Horas conversou com o advogado trabalhista, o Davidson Lima, para saber quais são os direitos aí, que direitos estão reservados para quem não vai poder pular o carnaval e vai trabalhar aí durante esses dias de folia. Vamos acompanhar agora com a repórter Odiné Araújo. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Essa máxima da sabedoria popular é respaldada pela consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, que dita as regras do que é permitido e do que é proibido aos trabalhadores brasileiros. Várias categorias de trabalhadores não podem trabalhar nos dias de feriados oficiais. Nesse caso, a dispensa é garantida sem desconto no salário ou no banco de horas. Mas tem alguns trabalhadores que não podem deixar de trabalhar mesmo nos feriados, como é o caso do carnaval. Nesse grupo estão as pessoas que trabalham para o interesse público coletivo, como alguns setores da saúde, do transporte público e até a imprensa. Nesses casos, o empregado convocado para o trabalho deve comparecer sob o risco de sofrer punições, como explica o advogado trabalhista Davidson Lima. Para falarmos da temática, temos que entender o que é ponto facultativo. Ponto facultativo é uma liberalidade do Estado prevista em lei. As empresas não precisam necessariamente seguir. Quem decide seguir entende o dia como feriado, logo não há descontos, nem faltas. A empresa pode fazer um acordo individual de compensação para conceder folga nos dias que por bem entender, conforme prevê o artigo 59, parágrafo 6º da CLT, somando as horas dos dias de folga para serem compensados posteriormente. Segundo, depende da postura adotada pela empresa. Se a empresa liberar no ponto facultativo, não há desconto.
Logo, se a empresa trabalhar normalmente no ponto facultativo e o funcionário faltar, consequentemente é falta passiva de desconto no salário. Normalmente, apenas os servidores públicos é que não trabalham nos pontos facultativos. No âmbito da empresa privada, fica a critério do empregador dispensar ou não o empregado. Mas quem trabalha no feriado, como nos dias de folia, por exemplo, tem direitos garantidos na legislação trabalhista. O empregador tem que pagar o dia do feriado trabalhado com adicional de 100% ou conceder uma folga compensatória, além da folga semanal. Agora, se você está pensando em faltar para se divertir um pouco nesse carnaval e não justificar sua falta, a empresa pode aplicar penalidades como advertência ou suspensão. Também tem desconto do descanso semanal remunerado, ou seja, se a diversão vier primeiro que a obrigação, isso vai pesar no bolso. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h41 e a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital está intensificando o combate ao mosquito Aedes aegypti e reforçando o papel da população para evitar os criadouros do mosquito, responsável pela transmissão da dengue, da zika e da chikungunya, Carimé. Carlão, não é fácil não. É terrível essas doenças, viu? Bom, os agentes de endemias da Secretaria percorreram as ruas do bairro da Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, hoje, quarta-feira, para orientar os moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. E o repórter Rodrigo Soares acompanhou e traz os detalhes pra gente. Para intensificar o controle do Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando a visita casa em casa com o objetivo principal de identificar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Durante a ação, os agentes de endemias realizam a aplicação de larvicida e buscam sensibilizar a população sobre os cuidados em suas residências. O chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores da Censa, Alcides Comap, destacou que no período sazonal, com o aumento das chuvas na capital, a população precisa ficar atenta e não deixar de fazer o checklist de 10 minutos contra o Aedes. Nosso objetivo é conversar com os moradores, orientar para esse período sazonal que está com a intensificação das chuvas, e o nosso objetivo é destruir os criadouros que estão dentro de casa ou então no pátio, no jardim ou no quintal. Também fazer o trabalho de aplicação de larvicida nos criadouros que a gente não pode destruir. E o principal é orientar a população para que cuidar dos seus ambientes, não deixar nenhum tipo de depósito que possa acumular água, nenhum recipiente. O morador pode ser orientado a fazer uma vez na semana uma inspeção de 10 minutinhos. Então, com isso, ele consegue ser um agente de endemias e fazer uma inspeção em casa e eliminar todos os criadouros que possam estar cheios de água, que pode se tornar criador do mosquito. Então, a gente fazendo essa ação que é simples, mas é muito eficaz para a cidade de Manaus. A chefe do setor de endemias do Distrito de Saúde Oeste, Ana Carolina, informou que durante as visitas, os agentes trabalham com foco na eliminação do mosquito transmissor no maior número de casas possíveis. Eles vão atuar fazendo visita casa a casa, no qual eles têm 7 quarteirões grandes, que ao entorno eles têm mais de 54 quarteirões aqui mesmo na nossa zona oeste. Eles fazem a coleta de larvas, eliminam aqueles criadouros para poder fazer com que essa área ela não seja um índice de infestação posteriormente. Segundo Alcides, em 2022 houve uma redução de quase 70% no número de casos de doenças transmitidas pelo Aedes em comparação com o ano de 2021. Ele reforça que a contribuição da população é fundamental para o sucesso no combate ao Aedes. A gente precisa muito da ajuda da população. A gente faz um apelo para a população para cuidar dos seus ambientes, evitar qualquer tipo de recipiente que possa se tornar criador do mosquito. Com a intensificação das chuvas aumenta o risco. Então, é o pedido para a população para nos ajudar e evitar esses tipos de recipientes que podem se tornar criador do mosquito e proliferar aí a dengue, a zika e a chikungunya, que são as doenças que são transmitidas pela Aedes aegypti aqui na cidade. Para denúncias de residências abandonadas ou terrenos baldios que possam apresentar riscos de criadouros do Aedes, a Censa disponibiliza o Disque Saúde através do 0800 280 8280. A ligação é gratuita. Rodrigo Soares para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 45 minutos, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho você confere que hoje é dia de conferir o quê? Estreias no cinema. Daqui a pouquinho e ainda os bastidores da política com Cíntia Blink. Em instantes para você aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje à noite com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Clima Tempo, as chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Mix. Chegou a hora, agora 6 horas e 46 minutos aqui em Manaus. Vamos conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Boa noite, menina, seja bem-vinda. Então, a deputada Maiara Pinheiro está na mira do Ministério Público do Estado do Amazonas por suspeita de nepotismo, aquela história de empregar familiares, né, parentes. Bom, o Ministério Público pede que a Justiça condene tanto a deputada quanto os familiares dela. A Justiça vai condenar a deputada? Cíntia, conta pra gente, explica pra gente essa situação. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, a deputada Maiara Pinheiro volta a entrar na mira do Ministério Público do Amazonas por conta aí de possível nepotismo. De acordo com o Ministério Público, foram 5 parentes que ela empregou no gabinete dela na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e, segundo o MP, esses parentes eles não declararam que tinham ali um parentesco com a parlamentar. Isso já visando aí burlar a regra que fala em nepotismo. Segundo o Ministério Público, fala na ação, ela empregou a sogra, Maria Rosário Lima das Chagas, o cunhado, Rian Gabriel da Silva, a tia Uri Joaquina Amaral Pinheiro, a ex-madrasta, Vivian da Silva Costa, e a irmã da ex-madrasta, Rosicleia Cunha Martins. Esses parentes, eles foram exonerados após uma investigação e eles foram exonerados mais ou menos ali em maio e julho de 2021. Se forem condenados, o Ministério Público pede que esses ex-servidores sejam condenados a pagar, né, a devolver os salários, o que pela conta do Ministério Público chegaria aí a mais de R$500 mil. A deputada Maiara Pinheiro diz que não foi notificada pela Justiça e diz também que não cometeu nenhum ato ilícito. Ela acredita que essa ação vai ser julgada totalmente improcedente. Karime, Carlão. Cíntia, por falar aí em deputados estaduais, começaram aí os projetos de lei, ok? E que história é essa aí de transformar continência em patrimônio cultural? É isso mesmo? Aquele gesto. Então, o deputado Dan Câmara, eu já falei dele aqui, ele é estreante na Assembleia. Ele foi o que tomou posse fardado com a roupa ali de forças especiais. E ele apresenta o primeiro projeto de lei dele. Os projetos de leis estão chegando e a gente tem que se preparar para esse ano. Já estreou assim. Ele vem pedindo que o gesto de continência, o grito de selva e a saudação Paz do Senhor Jesus virem patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas. O que significa isso na prática? Nada, é só um símbolo, não vai mudar na prática muita coisa, na verdade nada. Mas a gente precisa lembrar que para um projeto de lei nascer, isso tem um custo, porque esse projeto ele tem um custo dentro do gabinete desse deputado e para circular dentro da casa, né? Ele precisa passar ali pelas comissões, ele precisa de um plenário com um quórum mínimo para ser votado. Aí a gente vai lembrar, você acha justo ou você não acha justo que haja um projeto de lei para transformar em patrimônio cultural a continência, o selva e o Paz do Senhor Jesus? Você pode achar justo ou não, mas o fato é que vai sair caro para quem paga imposto no Amazonas. Só para você ter uma ideia, um deputado estadual, ele ganha mais ou menos ali R$25 mil. Nós estamos falando de 24 parlamentares. Aí você faz essa conta porque eu mesma não consigo, mas quem é bom de conta de dinheiro, né? E assim, para a estrutura funcionar, você não paga só os parlamentares, tem toda a estrutura da Assembleia para que a sessão aconteça. Então, para que projetos como esse sejam aprovados ou tramitem ali, mesmo que não seja aprovado, ele sai por um custo e quem paga esse custo somos nós, né? A população que paga aí imposto. Aí, como eu falei
da Assembleia Legislativa, também é bom lembrar que a Câmara Municipal de Manaus, ela costuma ser campeã em criar projetos de lei que falam em dias especiais, semanas comemorativas, muita entrega de medalha, e nada disso sai de graça por lá também. Karime, Carlão. Cíntia, sem falar de que, tudo bem, não vamos dizer, não vamos entrar na questão se é importante ou se não é importante. A questão é que existem outras prioridades, com certeza, para a população, né, Cíntia, do que ficar falando de data comemorativa. É complicado, ainda mais quando a gente lembra da despesa do que dinheiro, custa isso, né? Exatamente. Bom, Cíntia, o Amazonas pode ver os deputados fazerem uma outra CPI da energia, Cíntia? É verdade, o presidente da Assembleia Legislativa, voltando a ela, né, o deputado Roberto Cidade, disse que viu o vídeo que circulou na internet de uma consumidora que foi agredida fisicamente por um funcionário da Amazonas Energia, porque ela estava numa manifestação, segundo conta aqui o deputado, em uma manifestação pacífica. E o Cidade encaminhou, depois de ver isso, um requerimento para o secretário de Segurança Pública do Estado, o general Carlos Mansur, e para o diretor-presidente da Amazonas Energia, o Márcio Pereira, querendo saber informações aí, se estão buscando identificar quem foi essa pessoa, o que vai acontecer com ele. E o presidente falou também que, se for preciso, ele vai apoiar uma nova CPI da energia, uma nova comissão parlamentar de inquérito. Bom. Uma nova por quê? Porque a gente teve uma CPI da energia em 2022, quer dizer, recente pra caramba. Quem estava à frente foi o deputado Sinésio Campos. Ele disse, inclusive, que a CPI não ia dar em pizza. Qual foi o resultado da CPI que aconteceu, a primeira? Foi que ficou proibido ali a instalação dos medidores. Só que essa decisão, ela já foi derrubada pela Justiça, depois retornou. Então, no fim, não teve na prática muita... Foi pizza? Foi, na verdade, assim, não foi pizza, mas os deputados, eles têm um limite de atuação, né? Sim, verdade. E aí, nesse caso aí da agressão, a concessionária se manifestou publicamente, ela emitiu uma nota dizendo que vai estar averiguando, diz que foi um funcionário terceirizado e que ela não de forma alguma, não compactua com violência realizada por representantes da empresa ou violência realizada contra os representantes. E é isso, né? Beleza. A gente pode ver aí uma nova CPI, talvez. Justamente contra a Amazonas Energia, que entra ano, sai ano, é a empresa campeã de reclamações aqui no estado do Amazonas, né, Cíntia? É isso, Karime, Carlão, eu volto amanhã, na verdade. Valeu. Obrigada pelas informações, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Tchau, tchau. 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas já está entrando em clima de carnaval e a programação de blocos e bandas já estão a todo vapor. E com isso vem aí a preocupação dos órgãos de saúde. Isso porque às vésperas do carnaval os estoques de sangue do Hemoan estão muito abaixo do normal, do esperado, hein, Karine? Carlão, e por isso a Fundação Hemoan está convocando a população para que compareça à sede para fazer aquela doação de sangue tranquila antes do carnaval, né? Lembrando que uma única bolsa, gente, pode salvar até 4 vidas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com estoque muito abaixo do normal, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, está promovendo uma campanha de doação de sangue para suprir a demanda no período carnavalesco. A meta do Hemoan é chegar no dia 18 de fevereiro com 700 bolsas armazenadas. O Hemoan é o único banco sanguíneo que atende todas as unidades hospitalares da rede pública e privada aqui no Amazonas. Para ser um doador de sangue, é necessário que as pessoas tenham idade entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado e evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Doadores menores de 18 anos de idade devem possuir autorização formal do responsável. Já os idosos com idade entre 60 e 69 anos só podem doar se já fizeram antes dos 60 anos. A gerente de captação de doadores do Hemoan, Nívia França, afirma que o nível do estoque de bolsas de sangue aqui no estado é crítico, principalmente por se tratar de um período que a demanda do plasma é ainda mais alta. Nós estamos passando por um momento bem delicado
complicado devido à própria folia. Nós temos acidentes, a gente tem um consumo maior nesse período de sangue, onde o estoque ele nunca aumenta, e geralmente de O positivo e O negativo, que são aqueles tipos sanguíneos que estão sempre em baixa. Os doadores assíduos do Hemoan devem ficar atentos ao intervalo de tempo entre as doações, que é de 2 meses para homens e de 3 meses para as mulheres. A gestora faz um apelo para que as pessoas possam ajudar na reposição do estoque de bolsas. Muitos atendimentos aqui no Amazonas podem ser interrompidos pela falta de tipos sanguíneos no Hemocentro. Você precisa ter aquele sangue para aquelas pessoas que vão ser submetidas à cirurgia fazerem a transfusão. Então, o primeiro passo é o cancelamento das cirurgias. E fora que, se você não tiver sangue, como você vai atender as urgências? Como você vai atender os pacientes oncológicos, os nossos pacientes hematológicos? Então, há um grande consumo. Essa terapia, hoje, ela é muito necessária. E lembrando que qualquer um de nós pode precisar a qualquer momento. Lembrando que uma única bolsa de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas. Doe, ajude. Os interessados e aptos a doarem sangue podem se dirigir à sede do Hemoan, que fica localizada na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada. As coletas são feitas de segunda a sábado, sempre de 7 da manhã até às 5 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h56 e hoje, quarta-feira, vamos conferir aí as estreias do cinema aqui em Manaus com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. E eu tô no 18 horas trazendo quais serão as atrações nos cinemas da cidade nesse fim de semana. E a principal delas é o retorno de um velho conhecido do público. Titanic completa 25 anos e volta aos cinemas em uma versão 3D e 4K. A principal missão do filme será retomar o posto de terceira maior bilheteria de todos os tempos, tomado recentemente por Avatar, O Caminho da Água, também do James Cameron. Como é de lei, sempre tem estreia de filme de terror, e dessa vez são 2. O primeiro deles é o elogiado Pearl. A produção do Ty West é a continuação de X, A Marca da Morte. O filme mostra a origem da vilã na fazenda, cuidando do pai doente, lidando com a mãe cruel, mas sem esquecer do sonho de virar uma estrela de cinema. E aí você já viu, é claro que não demora muito para a tragédia acontecer. Já a Oferenda ao Demônio acompanha um sujeito voltando junto com a esposa grávida para a casa da família, dona de um necrotério. Mal ele sabe que no piso inferior ao negócio funciona uma entidade demoníaca com planos malignos para o futuro filho dele. Também tem 2 estreias do cinema brasileiro, com estrelas bastante conhecidas do público. A comédia Desapega traz a Glória Pires e a Maísa como mãe e filha. A personagem da Glória lidera um grupo de apoio a pessoas consumistas. O problema é quando a tentação da recaída chega, com a possibilidade da Maísa estudar fora do Brasil. Já Perlimpins é a nova animação do Ale Abreu, brasileiro indicado ao Oscar por O Menino e o Mundo. O filme traz 2 agentes secretos de reinos rivais, unindo forças para caçar os Perlimpins, entidades capazes de trazerem paz em tempos de guerra. Você pode conferir todas essas novidades com preços promocionais. Os complexos de Manaus aderiram à Semana do Cinema, com ingressos de R$10. Então não tem justificativa para ficar longe das telonas nesse fim de semana. E eu volto na quarta-feira que vem, trazendo como principal novidade o primeiro lançamento da Marvel em 2023. A gente se encontra, até lá. Tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Hoje faz um mês que os 3 poderes da República foram atacados por vândalos em Brasília. Os participantes do ato são acusados de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Primeiro, se concentraram em frente a quartéis pedindo ditadura militar. Tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, promovendo quebra-quebra no dia da diplomação do presidente e o vice eleitos. Colocaram bomba num caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília para causar o caos e promover a instabilidade política. Os responsáveis por esses atos devem ser julgados de acordo com a lei e com todos os seus direitos absolutamente garantidos. Os desdobramentos do vandalismo de 8 de janeiro parecem longe do fim, mas as autoridades e o povo brasileiro devem se esforçar para cada vez mais manter o caminho democrático. A via longe da violência é a única capaz de trazer esperança de um futuro melhor para o país. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.